Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção de sistemas elétricos. Então, primeiramente, bem-vindos, né, ao novo módulo específico 2. Já caminhamos pelo módulo básico, onde tivemos fundamentos elétricos, fundamentos mecânicos e fundamentos de acionamento e controle. Passamos para o específico 1, onde foram trabalhados montagem de sistemas elétricos, montagem de sistemas mecânicos e montagem de sistemas de acionamento. E agora viemos para o módulo específico 2. Então, é manutenção em sistemas elétricos, manutenção em sistemas mecânicos e manutenção em sistemas de acionamento e controle. Então, todos os conteúdos que a gente vem trabalhando, né, nessa de manutenção vai linkar com montagem e vai linkar com fundamento. A gente precisa da base e entender como são montados e aplicados esses sistemas para entender como manutenir, né? E aqui alguns nuances diferentes, algumas táticas, alguns cuidados diferentes, né? Que muitas vezes quem trabalha com obra, com projeto, não tem esse dia a dia da manutenção. E quais são os cuidados, né? Que a gente tem que ter na manutenção, principalmente, né? As questões dos procedimentos, EPI e tudo mais, justamente para que a gente tenha maior eficiência nas atividades, né? Não tenha desperdício de tempo, aplique a melhor técnica e sempre com segurança também, que é um dos pontos fortes aí da manutenção, certo? Então, manutenção em sistemas elétricos, né? Vai trazer muitos conceitos para a gente até abrir um pouco essa área de manutenção para os próximos UCs, né? Então, ó, para o crescimento de qualquer empresa, né, fábrica, unidade de fábrica, o que for, é necessário que haja uma organização. Então, por isso foram criados alguns órgãos para esse sentido. O trabalho em uma indústria exige o respeito a algumas regras já ajustadas por uma equipe de especialistas. No Brasil, o órgão responsável por essas regras e convenções se chama Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, a ABNT ela é responsável também pela confecção de NBRs, né? As NBRs aí que a gente trabalha no dia a dia, que a gente tem, né, aplicada nas atividades de montagem, de manutenção, são feitas pela ABNT. É o comum quando fala ABNT a pessoa lembrar da formatação de texto e documento, né? Não só isso, então, as normas da ABNT, NBR também estão dentro delas, né? Exemplo, 5410. A 5410 é uma norma da ABNT, a NBR, né? NBR 5410 está dentro da ABNT. Então, na Alemanha, né, é o DIN. O meu alemão não é dos melhores, eu nem sei, né? Eu sei que é Deutsche Institut for Norman, né? Não sei se a pronúncia está certa, muito provavelmente não, mas é o DIN que a gente lembra lá de fundamentos, de montagem, falando sobre disjuntores. Lembra a mudança lá do NEMA para o DIN? Então, DIN é aqui, ó, é o Instituto Alemão para normas, né? Normas técnicas aí. Portugal é o Instituto Português de Qualidade, IPQ. No Brasil, né? O manutentor, ao realizar suas atividades diárias, baseia-se principalmente na BNT e na DIN. Então, a nossa norma, né, as nossas normas têm como base a DIN, que são as normas alemãs. Então, nos serviços elétricos é muito comum empregar a BNT 5410, que cuida de instalações elétricas de baixa tensão. Já as normas regulamentadoras, aqui já são NRs, né? Vou refrescar aqui NR10 na parte de eletricidade, NR35 na parte de trabalho em altura. São 37 NRs, né, que já são mais focadas na área de segurança, né, e procedimentos para operação e manutenção de ativos. Essas NRs, né, normas regulamentadoras, são elaboradas pelo Ministério do Trabalho apenas para cuidar da segurança do funcionário e são obrigatórias. Na manutenção elétrica e mecânica, as duas normas mais empregadas são NR10 e NR12, normas de segurança de atividades elétricas e normas de operação e manutenção de equipamentos, respectivamente. Quem trabalha na parte de eletricidade aí, na indústria, seja um manutentor, né, vai ter que ter um curso de NR10. Isso é comum, o pessoal da área também, faz um curso de NR10 porque é necessário, né?
é como se fosse uma chancela que as pessoas têm para dizer que você sabe, de certa forma, quais são os procedimentos de segurança sobre o que você está fazendo para, de fato, diminuir a chance de risco, né? Você venha a ter. E a 12, né? Como a gente fala, esse equipamento, quando vai vender, não sei se aqui tem alguém que vende equipamento, esse equipamento já vem adequado à NR12, né? Que é a NR mais focada na segurança de equipamentos mecânicos, né? Ah, tem botoeira de segurança, tem uma barreira, então tem a operação, o cara não pode colocar a mão, por exemplo, numa prensa, é operado pelos pés, precisa estar com os dois pés, tem uma barreira, se ele colocar a mão, a máquina desliga, né? Então, são vários aí, vários sistemas de segurança, né, visando que evite os acidentes. Isso a gente viu também lá em fundamentos de montagem já para sistemas mecânicos, né? Então, aqui tem os quadros com as principais normas. Então, no Brasil, a gente tem a BNT, na Alemanha é a DIN, nos Estados Unidos é a ANSI, né? No Japão é a GIS, né? JS, e na Suíça a IEC, né? IEC. A norma aplicável para manutenção de transformadores NBR 5416, ela apresenta um nível tolerável de água misturada ao óleo do transformador. Para ter tal informação, é retirado um pouco do óleo na manutenção preventiva e enviado para análise em um laboratório especializado. Então, quando você vai fazer a preventiva ali numa subestação, um transformador, tem os níveis aceitáveis, né? Você vai retirar o óleo do transformador e vai mandar para um laboratório realizar essa análise. Então, com o resultado, você vem, né, vê o percentual, quanto de água tem na mistura e analisa com o que a norma diz, para saber se dá para usar, se você precisa trocar, assim vai. Então, ó, no relatório emitido pelo laboratório haverá um percentual de água contido no óleo transformador, comparado com a tabela existente na norma NBS 4416. Em função disso, o manutentor pode ver se há necessidade, né, de troca de óleo ou não. É basicamente isso, ela vai te guiar no serviço de manutenção. Às vezes, não sei se está bom ou não, como que eu vou descobrir? Tem a norma, né? Você tem a norma e ela vai te basear para tomar a decisão de modo correto. Como que chega a esse valor? Eu creio que de modo empírico, né? É lógico que hoje em dia os fabricantes conseguem simular muitos instrumentos, mas antigamente, né, eu creio que era de modo empírico, eles viam, por exemplo, se chegar um percentual de, exemplo, não sei quanto é, mas chegar um percentual de ter 6% de água no volume, na mistura água-óleo, dá problema. Então, eu posso ter no máximo 5, né? Isso aqui eu não estou dizendo para vocês, eu não sei exatamente qual é o percentual, mas usando de exemplo para para basear e para vocês palparem, né, isso. Então, na norma ele vai lá e escreve, né, ó, não pode ser maior do que 5%, justamente porque já teve um acidente, muito provavelmente. É muito comum para quem gosta na área de aviação, né? Depois que rola um acidente, geralmente ele faz uma melhoria. Nas outras áreas é também, só que a aviação, pelo nível de segurança ser muito alto, né? É mais comum a cada incidente já sair uma instrução e a cada acidente mudar alguma coisa para melhorar, né? E querendo ou não, na eletricidade também, quando tem algo maior ou mais próximo aos que confeccionam, né, as NBRs lá, a pessoa da BNT, eles vão mudar a norma, vai atualizar. Por isso que existem as atualizações. Muitas vezes um parâmetro que lá em 2000 era aceitável, agora em 2023 já não é mais. Então, a norma tem que estar sempre atualizada também, visando ter as informações vigentes, né, para o momento que você vai realizar. A última norma é de 2020, usa ela. Mas tem uma de 2012. Lê as duas, então, e compara para ver quais são as diferenças. Às vezes, um parâmetro que você está achando que tá bom porque tá em 2012, agora já não tá mais, né? Então, outra norma aplicável para manutenção de parte elétrica é a 12090, né? Chuveiros elétricos, determinação da corrente de fuga, que apresenta um dos itens de teste sobre a corrente de fuga tolerável para um chuveiro elétrico. Todas essas normas devem ser observadas por todos, não só, né, pelo nosso público técnico. Um bom manutentor para poder prestar
Um segundo. Um segundo que a voz sumiu aqui. Então, voltando, pessoal. Deu uma sumida na voz aqui durante a gravação, mas vamos lá. Então, um bom manutentor, né, para poder prestar um serviço de excelência, tem que ter uma boa noção de símbolos aplicados na indústria. E aqui traz a simbologia com os diferenciais, né? BNT, DIN, ANSI, norma japonesa, né? A GIS, e a norma suíça, IEC. O código contínuo é bem parecido, só mudando a ANSI. Então, traz o desenho, traz as letras, né? Alternada da mesma forma, muda na norma japonesa ali. O contínuo alternado é bem parecido. Como eles descrevem, né, corrente alternada monofásica, 30 Hz. Como eles vão descrever, né? Corrente alternada trifásica, 3 condutores, 60 Hz, tensão de 220 volts, e assim vai. Então é muito similar, já ficando um pouco diferente no Japão e nos Estados Unidos, né? O terra é similar em todos, o massa também muito parecido em todos. Positiva é igual, negativa que não teve tracinho, tensão perigosa, ligação triângulo, ligação estrela, estrela com neutro acessível, zigue-zague, triângulo aberto. O resistor aqui já tem diferença no Japão, já fica um pouco diferente, né? Um capacitor no Japão, agora a Suíça também ficou bem diferente, né? Na Suíça não, é Japão mesmo, tá certo. O Japão já fica, nem tanto, né? Capacitor com derivações, fica diferente aqui na norma americana. O eletrolítico, muito parecido. E assim vai o diodo, né? Semicondutor. O Zener, bem parecido também. A gente vai vendo, né? Para-raios ali, ó, já muda um pouco os Estados Unidos. Estados Unidos é mais vai variando aí, conforme nossa simbologia. Buzina, campainha, sirene, cigarra, lâmpada de sinalização, indicador. Temos aqui, ó, amperímetro, voltímetro, watímetro, frequencímetro. Então, você pode ver que vai ficando bem parecida essa simbologia de instrumentação. Fusível aqui embaixo, nas outras, seccionador, né? Bem parecido também. Um disjuntor, seccionador disjuntor, tem uma, um desenho bem próximo, justamente para unificar, né? Assim como a gente viu lá em desenho técnico que o pessoal tenta fazer. É lógico que um usa primeiro diedro, usa terceiro diedro, a gente tem as diferenciações, né? Mas o intuito final é justamente que isso seja universal, porque as máquinas estão cada vez mais globalizadas, né? Então, às vezes o cara fabrica na Itália, vende para o mundo inteiro, o outro fabrica lá na Indonésia e vende para o mundo inteiro também. Então, a padronização, até na parte elétrica, ajuda, né, na comercialização por todo o globo. E aqui outros tipos de simbologia, vocês têm acesso a essas simbologias no livro também, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês verem as diferenças. As recomendações de segurança, né, também são previstas em manuais de operações de equipamentos, comentando sobre zonas de perigo, como o operador deve trabalhar o uso de EPI, que é muito importante. Gente, EPI na manutenção é crucial, na montagem também. Lá no fundamento, a gente não chegou a falar de EPI, mas é fundamental. Depende do nível de segurança que a sua indústria, né, no caso, sua empresa, e aplique, muitas vezes a falta de EPI leva a justa causa. Eu já trabalhei em fábrica que o cara fosse sem EPI não subia, não passava da guarita. E se pegasse ele dentro da unidade de fábrica, vamos dizer, subiu com a luva, mas está andando lá sem, é justa causa, meu amigo. Pode descer, passar na RH, tchau, obrigado. Por quê? Primeiro, as empresas têm um risco, né, na questão financeira mesmo, né,
algum acidente aí, os valores são imensos, né? São muito altos na questão de multas e indenizações. Segundo, que não é ideia de ninguém, um exemplo, que você vá trabalhar e volte faltando um dedo, faltando uma mão, faltando um braço, faltando uma perna, com o osso quebrado, não é ideia de ninguém, né? Para ir trabalhar e voltar acidentado, muitas vezes invalidado, e os mais tristes dos casos, né? Chega o óbito do colega. Então, você está trabalhando com a pessoa todo dia e ela sofre um acidente dentro da própria empresa que leva a óbito. Então, imagina a carga emocional que isso carrega para os demais colegas e a imagem, né, negativa que passa para a comunidade como um todo. Sem contar na família, né, que a vida é um valor intangível. Então, o EPI salva a vida, gente. Eu já vi EPI salvar a vida de muita gente. Já tive, né, um colega desenvolvendo a atividade com esmerilhadeira e o disco quebrou e veio no olho dele. Ah, salvou a vida? Não, não sei se pode dizer que salvou a vida ali, talvez não chegaria a vir, né, a ter um risco de vida, não, né? A pessoa, que eu falo, tinha um risco de perder a vida no momento, mas imagina perder a visão, quanto a visão influencia na pessoa, né, no desenvolvimento das atividades, o quanto pode ser como fala, um fator que pode mudar como fala, de modo muito forte na vida da pessoa. Se você desenvolve atividade num torno CNC, sem a visão, meu amigo, vai ser mais difícil você desenvolver esse tipo de atividade. Você vai ter que se adequar, se adaptar para outras atividades dentro da indústria, né? Então, EPI pode ser que não você não corra o risco de perder a vida, né? Mas corre o risco de perder um sentido, um membro. Então, isso também é muito ruim, né? Então, o uso de EPIs e as capacitações que eles deverão receber para poder operá-lo. Além disso, os documentos devem apresentar avisos sobre os perigos que o operador poderá estar exposto, caso coloque eventualmente a mão em um local inapropriado, né? Hoje em dia a caraca, a NR12 vem também muito disso, né? De proteger partes móveis, proteger que o operador ou um outro, né, transeunte ali dentro da unidade não sofra um acidente de modo que só por ser curioso, né, ele vá lá e se acidente. Então, tem muitos meios aí, barreiras, né, barreiras físicas ou eletrônicas, justamente para evitar esse tipo de acidente. Outro detalhe que se espera dos documentos fornecidos pelo fabricante é que eles tenham todos os elementos de máquina identificados com seus respectivos códigos, para que a equipe de manutenção possa comprar alguma peça se houver uma quebra eventual. Aqui é um ponto muito importante. Um exemplo, você vai da área de projetos aí na sua indústria e recebe todo esse documental, né? Toda essa documentação do seu equipamento. Para facilitar a pessoa da manutenção, o que que acontece? Curva da banheira. Para quem não conhece curva da banheira, digita aí, ou pode digitar distribuição de Weibull, que diz que traz um desenho sobre a vida útil dos equipamentos. E a manutenção está muito ligada à vida útil, né? Porque no começo ali você acaba tendo um nível de manutenção maior, porque o equipamento está sendo implantado, questão de parâmetros, né? A adequação dele ao processo, dependendo do caso, você vai desgastar mais, vai ter um maior nível de manutenção. Depois que ele entra no meio da vida útil dele, né? Na parte depois da inicial, ele não vai apresentar muitos problemas. Então, vamos lá. Nesse meio tempo, passam-se 8 anos, sua máquina começa a ter problema. Em 8 anos, você não guardou essa documentação no local, né, que pudesse ser acessível a todos, que ficasse armazenado, você deixou de lado e ficou numa dessas caixas que vão para o arquivo morto, né, muito comumente na indústria. Daqui 8, 9 anos você vai procurar, não sabe onde está esse documento. E o cara da manutenção precisa, meu amigo. Então, uma documentação dessa que o cara rapidamente ia lá abrir o manual e encontrar, ele vai ter que procurar o manual, dependendo se o fabricante fez um em português só para quem comprou, você vai buscar na rede, só tem ele em inglês, só tem ele em italiano, só tem ele em espanhol, isso vai te dificultar, né? Então, essa documentação é muito importante e geralmente é bem depois do tempo que você adquiriu, que você vai precisar dele. Então, armazená-la em local adequado. Se recebeu digital, compartilhe, leve para mais pessoas, porque imagina um intervalo de 8 anos, quantas vezes você troca de e-mail, quantas vezes você troca de nuvem, né? Quantas vezes você troca de computador em si
dentro da indústria. Então, é bom difundir para que mais pessoas tenham e que tenham um arquivo geral, né? Que sempre vá levando eles, porque esses documentos, eles são muito úteis quando a situação está ruim, né? Quando cada manutenção está maluca ali, a máquina tem que voltar a operar, ele vai caçar, vai procurar e não encontra. Então, se você trabalha nessa parte aí, guarde, armazene, porque faz a diferença no longo prazo. Então, aqui traz, né, codificação, descrição e os comentários sobre os tipos de documentos, né, que envolvem a manutenção. Então, o CE é certificado, né, para certificação, CR, cronograma, D, desenho, EC, né, estimativa de custo, TT, especificação técnica, IM, imagem, IS, instrução de serviço, LA para laudo, LD para lista de documentos, LO, né, para lógica, MA para manutenção, MC para memorial de cálculo, MD para memorial descritivo, MO para modelo, NS para nota de serviço, OR para orçamento, PT para parecer técnico, RA para relatório de andamento e RL para relatório, né? Então são documentos aí, parte importante para manutenção, porque realmente faz diferença. Outra técnica aqui, que já é muito aplicada, né? Hoje em dia está sendo difundido cada vez mais, só que, infelizmente, tem um custo mais elevado que a termografia. E a termografia ajuda a gente. Ela vem em conjunto com a análise de vibrações, né? Análise vibracional. Para quê? Muitas vezes, para você fazer uma manutenção, você tem que desmontar, tudo mais. Vou dar um exemplo de um quadro elétrico aqui no nosso de sistemas elétricos. Tem quadros muito parrudos, né, que tem muitos elementos, e você, como manutenção preventiva, vai lá e aperta todos, né? Você não sabe qual tá bom, qual não tá, e assim você evita uma corretiva futura. Com uma câmera termográfica, que aqui, ó, é ela, né? Câmera termográfica aqui no desenho, e ela aplicada aqui, ó, mostrando um quadro, aqui mostrando, né, os elementos dos nossos sistemas. Ela vai mostrar o ponto adequado que você tem que empregar a sua atividade. Então, vai dar certinho onde você vai lá apertar para que ele fique, né, operando de modo necessário. E com isso, você não tenha que fazer uma corretiva no futuro. Então, ela ganha muito tempo, né? E aí, ó, a termografia é a técnica de ensaio não destrutivo que permite o sensoriamento remoto de pontos ou superfícies aquecidas por meio da radiação infravermelha. Essa técnica é muito usada na manutenção preditiva elétrica, quando há necessidade de saber o estado dos elementos elétricos, especialmente disjuntores responsáveis por equipamentos vitais para a produção. O equipamento é uma câmera digital com recursos de infravermelho que consegue medir temperaturas internas do condutor, disjuntor ou outros componentes, com o intuito de encontrar aquecimentos em contatos ou conexões, sem a necessidade de contato físico com os dispositivos investigados, só através de imagens. O profissional tira uma foto normal do elemento e uma usando o sistema infravermelho, que demonstra a temperatura real do corpo, né, seja ali do nosso elemento. Então, essas informações dão credibilidade para um relatório que será enviado à equipe de eletricistas. Dessa forma, eles podem se antecipar na compra de algum elemento que eventualmente não tenha na empresa, né, no estoque, para uma futura intervenção. Então, ele consegue fazer uma corretiva planejada, né? É estranho esse termo, mas você sabe que o equipamento precisa substituir, mas ele ainda roda, né? Mas eu preciso trocar. Vou esperar um tempo hábil, né? Um tempo de setup ali na minha linha de produção. Eu sei que os setups são de 3 horas e para eu trocar eu tenho uma atividade de 1 hora total. Então eu aguardo esse setup. Durante esse setup ali, para quem não conhece na indústria, geralmente vou usar de exemplo alimentícia, que foi onde eu trabalhei. Vai trocar a linha de produção, né? Lá era questão de beneficiamento de óleo de soja, né? De soja. Então vai trocar a produção do óleo X para o óleo Y. Eu gasto 3 horas para trocar garrafa, para trocar tampa, para trocar rótulo, tudo mais. E nesse meio tempo eu vou lá no meu quadro e troco um disjuntor que eu sei que ele vai parar de modo que não interrompa a minha produção. Porque querendo ou não, todo mundo está na indústria e sabe que o grande problema é a operação com a manutenção. O operador quer que a máquina rode 100%, né, de eficiência 100% do tempo. E quem é da manutenção sabe que se botar para moer, a máquina vai quebrar, né? Infelizmente quebra. O equipamento não é para
para rodar o tempo todo, né, o pau torando. Vai chegar o fim da vida útil e você vai ter que trocar elemento, né, um rolamento, entre outros aí que são mais comuns. Então, o cara da manutenção quer que o operador rode com mais cuidado. O operador quer entregar produção e quer que rode 100%. Então, aí fica sempre um impasse, né? Mas esse tipo de atitude, né, para ou um preditivo ou uma manutenção corretiva planejada ajuda para que os dois estejam alinhados, né, e evite aí conflitos dentro do parque fábrico. Então, em uma subestação, por exemplo, quando é feita a limpeza, encaminha-se uma ordem de serviço para se fazer reaperto de todas as conexões possíveis encontradas no ambiente, para evitar mau contato, assim como quadros elétricos, né? Então, com essa tecnologia aplicada, a equipe se concentra apenas na conexão que está com problemas, reduzindo o custo de mão de obra para a empresa, além de não haver o desperdício de tempo. Dessa forma, trabalha-se somente onde é necessário. Depois de reapertadas as conexões que sinalizavam problemas, é refeito o serviço termográfico, comprovando a eficiência do trabalho da equipe. Empresas que têm certificações de qualidade necessitam arquivar esses relatórios para apresentá-los em auditorias realizadas por empresas certificadoras. Então, aqui está empregando. Como que ele faz, né? Ele usa uma escala que vai do azul para o vermelho. O azul, temperaturas mais baixas, e o vermelho para temperaturas mais altas. Eu não lembro muito bem do ensino básico, mas traz mais ou menos que são as cores primárias, né? Salvo engano, é azul, amarelo e vermelho. Se eu estiver errado, me perdoem, mas se a minha memória ainda está boa, é isso, né? Então, o que que acontece? Ele sai do azul para temperaturas mais baixas. Quando ele vai aumentando a temperatura, ele sai do azul, vai vindo para o verde, depois para o amarelo, para um laranja e, posteriormente, né, por último, ali para o vermelho, onde é a escala mais elevada de temperatura. Então, com isso, você consegue ver pontos, né? Pontos quentes aí de elevar a temperatura, igual aqui na foto à esquerda, né? Temos três condutores ali, um deles está com a temperatura bastante elevada. Exemplo, para um quadro trifásico, na nossa indústria, né? Uso trifásico, mas a parte administrativa está monofásica. Então, cada fase vai pegando ali uma do R, uma do S, uma do T. E se não tem, por exemplo, dado de projeto, depois de adventos de expansão e tudo mais, está desbalanceada essa rede. Você vai lá com o termográfico, você viu que está tendo uma condução de calor maior, por exemplo, aqui no T. Ou outra coisa, o aperto, né? Tá, não está com contato legal, o aperto legal, você vai ver também um ponto mais quente ali. E isso, né, com a termografia te ajuda a ganhar muito tempo. Trazendo aqui os conceitos de fundamentos que a gente vai precisar também. Corrente de partida é a corrente, né, elétrica consumida no instante que se liga o motor. Nesse momento, a corrente é de 6 a 9 vezes maior que a corrente nominal, porque há necessidade do campo magnético vencer a inércia. A corrente de partida termina quando o motor começa a trabalhar na corrente nominal. A relação entre a corrente de partida e a corrente nominal normalmente aparece na placa de identificação do motor. E, para quem lembra lá de fundamentos, aquela moça amarelinha, né, que a gente teve na aula. Então, aí é a corrente, né, IP corrente de partida sobre a IN, que é a corrente nominal. Isso traz a relação de quantas vezes a corrente de partida é maior que a nominal. Partida direta é comum a gente ter isso. Estrela triângulo, ela vai ter um pico também, só por um intervalo de tempo menor. E temos aí o advento de soft starter e inversor de frequência, justamente para atenuar essa partida e não ter essa corrente elétrica absurda, né, na partida. Então, com isso, você tem equipamentos que precisam de menor robustez, né, e maior vida útil aí no seu, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica. Então, a partida direta é o maior desgaste, que a gente tem 6 ou 9 vezes. A gente entra para o soft starter, um exemplo, você já não tem esse pico, né, na partida. Então, a corrente nominal é a corrente elétrica denominada pelo fabricante, na qual o dispositivo trabalha em regime normal. Ela deve ser escrita, né, descrita na placa de identificação do componente, como motores, disjuntores e contactores. Então, é um bom parâmetro também quando você muitas vezes não tem um nível de equipamentos para manutenção muito elevado, você usa a corrente, né? A corrente é um ponto, sim, bom para análise. Mas a corrente está acima do nominal, você pode buscar a anomalia que está acontecendo ali. Então, está acima da nominal. Pô, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo, né? Vou buscar nos meus condutores, vou buscar nos meus elementos mecânicos, o que está acontecendo ali para
que essa corrente esteja acima, né? Tá dentro da nominal ali, tá muito próximo, o equipamento tá funcionando bem, tá realizando o trabalho. Então você tem um bom indicador aí que tá funcionando legal, certo? Na nossa próxima aula, seguimos para potência ativa, potência reativa, fator de potência. Falaremos sobre tensões, condições, parâmetros e tudo mais. Certo, senhores? Continue estudando, né? Mantenha aí o que é planejado para o EAD, né? De 1 hora por dia, pelo menos, para pegar essa base e com certeza aí a gente vai somando a cada web aula, tá bom? Então, bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web.